Olá, sejam bem-vindos ao quarto tópico do nosso webinar de escrita criativa, o quarto tópico teórico, que é a cerejinha do bolo para a construção da sua história. Lembra que lá no início eu falei, para você construir uma história impactante, você precisaria dominar uma técnica de escrita e a roteirização da narrativa? Pois bem, agora eu trago para vocês, então, a técnica da roteirização. Tem mais de uma técnica, mas a mais sucessosa, a melhor bem-sucedida é a técnica da teoria dos 3 atos, que foi utilizada em Orgulho e Preconceito, por exemplo, que é uma das obras mais renomadas, um dos clássicos mais falados da literatura. E eu, antes de iniciar a falar sobre essa teoria dos 3 atos de Aristóteles, quero aconselhar vocês sobre a questão dos capítulos. Como você vai delimitar os capítulos da sua narrativa? Acostume-se a já planejar o que vai acontecer em cada capítulo. Anote ou num arquivo no computador ou num caderno o que vai acontecer no capítulo 1, o que vai acontecer no capítulo 2, nem que você vá acrescentando outros itens após. Mas é importante você ter noção do que vai ser abordado em tal capítulo, para que quando você feche o seu computador ou o seu caderno onde você está redigindo um capítulo, você já comece a pensar no que vai ser trabalhado no próximo, como você vai abordar, para você já ir construindo na sua mente aquelas cenas. E até mesmo para você se ligar se vai precisar de alguma pesquisa teórica, porque há capítulos, por exemplo, que você vai precisar se debruçar, pesquisar por um período de 3 dias, 4 semanas, às vezes ir a um museu, a uma biblioteca para fazer pesquisas, no caso se você trouxer dados históricos para sua história. Tenha também uma pasta no seu computador, um arquivo onde você vai ter fotos inspiradoras para descrever ambientes, descrever cenários, para escrever com propriedade, com riqueza de detalhes, como se fosse a imitação real daquele local. Tem leitores que conhecem os cenários, os leitores eles vão identificar se aquela descrição é verídica, de fato. Mas vamos então para a cereja do bolo, a roteirização, a teoria dos 3 atos de Aristóteles. Como que é dividida essa teoria? Ela nos diz que um enredo, uma história, para ser boa, ser suficiente, ser impactante, ela precisa ter 3 desastres, 3 atos, 3 desastres. Então, no primeiro ato, que é ali no primeiro quarto do livro, logo no início, já é apresentado, então, um desastre. Tirando aqui Orgulho e Preconceito como base, qual o desastre que ocorre aqui já no primeiro ato? Então, o Sr. Darcy, que foi para Londres juntamente com seu amigo Billy, ele não gosta de algumas atitudes da irmã da protagonista, a Jenny. Ele não gosta de algumas atitudes da família da Jenny. E ele acha que, devido à mãe dela ser uma casadora, ela quer somente apossar-se da boa vida que ele pode dar para sua filha, né, uma mãe casadora, e ele escuta ela num baile falando sobre essas intenções. Então o Sr. Darcy ele afasta
o Billy da Jenny, que é a irmã da protagonista Elizabeth, em Orgulho e Preconceito. Então aqui o primeiro desastre. A Jenny, que é uma das é a irmã preferida da Elizabeth, porque elas têm a idade próxima, elas são melhores amigas. Então a Elizabeth fica muito triste e decepcionada com o Sr. Darcy, porque ela já não quer admitir que ela tem, sabe, aquela faíscazinha de paixão já por ele. Então, no segundo ato, ocorre mais um desastre. Ocorre mais um desastre. Mais 2 desastres aqui no segundo ato. Quais os desastres que ocorrem aqui no segundo ato? A nossa protagonista Elizabeth, ela descobre que o Sr. Darcy não é um senhor tão bom assim, porque aparece o Wickham, aqui um outro personagem do exército, que vai contar uma mentira, que o Sr. Darcy não foi bom para ele, que não entregou a herança que o pai de Darcy havia prometido ao Wickham e que o Wickham passou necessidades por conta disso, não é bem sucedido por conta do que o Sr. Darcy fez com ele. Só que isso não é verdade. Mas até então a protagonista toma aquilo como verdade de fato. E é um desastre para ela. Aquilo é um desastre aqui na obra. Então, no segundo ato acontece mais esse desastre. E no terceiro ato é ali onde vai ter o clímax, o grau máximo de tensão, que em Orgulho e Preconceito é quando o Sr. Darcy vai lá e tem um diálogo com a Elizabeth, confessa o seu enamoramento, a sua paixão por ela, mas ele deixa bem claro que a família dela não tem condições de ser respeitada por ele, porque as irmãs dela não demonstraram as regras do bom decoro no baile que foi oferecido na casa dele, que a mãe dela não se porta bem perante a sociedade, mas mesmo assim ele confessa seu amor. Mas Elizabeth, que era totalmente da família, gostava da sua família, rejeita. Aí o desastre, que o clímax de tensão. Esse é um dos diálogos assim mais belos da literatura, essa declaração dele para ela, a cena em si. E aí, após esses atos de tensão, é que tem que vir o desfecho para um final feliz, infeliz ou agridoce, não tão bem sucedido, não tão ruim, nem bom. No caso de Orgulho e Preconceito, culmina para o enlace do protagonista Darcy com a Elizabeth, após o desfecho, após a solução de todos esses conflitos, após ela descobrir que o Wickham mentiu para ela e após descobrir que o Sr. Darcy, que ele não era um sujeito mau, que ele inclusive defendeu a honra de uma das irmãs dela e defendeu financeiramente uma alta quantia. Então, a partir daí, com todas essas descobertas da protagonista, ela rende-se ao amor do protagonista Darcy e culmina no final feliz, que é o enlace, o casamento deles. Então veja essa teoria dos 3 atos representada aqui
nessa obra Orgulho e Preconceito. Faça esse exercício, comece a ler as obras e já vá pensando em qual desastre que ocorre, como que foi solucionado aquele conflito, vá marcando. Esse exercício vai ser ótimo para você, escritor, escritora. A sua mente ela vai treinar-se para escrever conforme essa teoria dos 3 atos. E aqui em Orgulho e Preconceito não tem só a questão do casamento trabalhada, não é o único tema social trabalhado. Tem a questão do casamento, a questão das desigualdades sociais, que é muito forte, que a presença é bastante marcado nos capítulos. É falado, mencionado, descrito sobre isso, sobre as diferenças, o quanto isso era impactante naquela sociedade. E qual o papel da mulher naquela época? Aqui a personagem Elizabeth está a todo momento questionando sobre o papel da mulher na sociedade, sobre o porquê a mulher ser destinada somente ao casamento. Elizabeth, que era uma moça culta, ela lia bastante. E inclusive foi até por isso que o Sr. Darcy se interessou por ela, porque ela não era uma moça casadora como as outras. Então, não traga somente um único tema, senão imagina arrastar uma história por 300 páginas para resolver um único conflito, um único tema central, um único desastre. É demais, torna-se cansativo, torna-se maçante, angustiante para o leitor. Não entrega valor ao seu leitor. Então, mescle mais de uma temática. Veja com aquela temática central quais outras temáticas poderiam ser abordadas e brincadas, né, e mescladas junto a ela. Já construa personagens de forma que aquelas temáticas poderão ser demonstradas, porque a sua história precisa ser verossímil, né? Precisa ocorrer conforme o que está sendo oferecido aqui, conforme ações dos personagens. Então, as características dos personagens, a personalidade do personagem também precisa ser condizente com os seus atos. Isso vai entregar valor à sua obra, à sua história, e vai comprar o seu leitor. Então, estude esse material que eu estou disponibilizando para vocês.